conforme mencionado pela secretária Daniele. O prefeito reiterou, então, que o município fica na bandeira vermelha, conforme determinação do Estado, mas segue a congestão da bandeira vermelha. Então, no que diz respeito a alguns segmentos, a gente fez algumas determinações também a nível local. A gente está fechando as lojas de conveniência dos postos de combustíveis também a partir das 20 horas. O município antes não regrava essa situação, só regrava a questão de consumo interno de alimentos e de bebida, a fim de evitar que o pessoal saia dos bares, dos restaurantes ou de qualquer outro estabelecimento e vá até essas lojas de conveniência aglomerar. A gente está determinando também que em restaurantes, bares, pubs e estabelecimentos do gênero, a ocupação máxima é de até 70 pessoas, não podendo extrapolar, ou 25% do APPCI, não podendo extrapolar a 70 pessoas. Para nós termos uma ideia, então, o local onde que poderia, conforme a PPCI, colocar 25% em torno de 150 pessoas, ela vai poder colocar no máximo 70. Restaurantes também. A questão das 20 horas vai ser seguido também, e tem a questão também que foi tratado no comitê de crise, que é o reforço da fiscalização. A gente já vinha tendo o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, e agora sim, através do decreto, oficializando e dando autonomia plena para os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, poder autuar como fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo. O concurso é o mesmo, a prerrogativa é a mesma, e agora a gente só deixou bem explícito no decreto. A gente vai aumentar automaticamente o número de fiscais. Hoje a Secretaria do Urbanismo conta com 14 fiscais, e com esse aumento do apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Saúde, a gente vai para em torno de 42 fiscais trabalhando de forma diária, durante o dia e durante a noite, fiscalizando. E mais do que nunca, a nossa vinda aqui é, enfim, para colocar esses dados que a secretária Daniele nos trouxe, mas também pediu o apoio integral de Vossas Excelências. Vossas Excelências que percorrem diariamente suas bases, os bairros, os cantos mais diferentes da cidade, seus segmentos, e pedir sim o apoio dos senhores, para que levem essa informação, se possível, coloquem nas suas redes sociais, que tem também, enfim, um alcance enorme para nos auxiliar. A gente não quer entrar numa bandeira possível a semana que vem preta, onde que a gente faz um fechamento integral de tudo. A economia da cidade perde muito. A gente não pode deixar a economia da cidade morrer. A cidade, querendo é uma cidade empreendedora. Tem mais de 69 mil CNPJs ativos, mas também não podemos deixar a cidade morrer em função da saúde pública. Então, a gente tem que unir as duas questões, mas, em si, com o apoio total dos senhores, da população, de quem nos acompanha pelo canal 16 da Câmara, da NET, o apoio integral para tentar segurar essas pessoas em casa. A secretária Daniele não colocou, mas hoje o grande número de pessoas infectadas na cidade são jovens. Por quê? Porque são jovens que muitas vezes que acabam levando para dentro das suas casas, para suas famílias, e aí vem ao encontro daquilo que a secretária Daniele colocou, que são as famílias, os grandes números de infectados, acabam levando para dentro. E quem anda com a fiscalização, e aqui nós temos colegas vereadores que já trabalharam na Secretaria do Urbanismo, já trabalharam na Prefeitura e acompanhavam diversas situações fiscalizatórias. Hoje a gente precisa, grande parte, segurar os nossos jovens em casa. Eles se aglomeram em festas clandestinas, eles se aglomeram em loteamentos novos, eles se aglomeram sem cuidados alguns. Para o município é muito melhor tê-los dentro de casas noturnas, de estabelecimentos fechados, onde são seguidas as regras, do que terem eles nas ruas. Mas nesse momento, por determinação do governo do estado, o fechamento é às 20 horas. A gente vai, claro, dar uns minutos de tolerância, evidentemente. Os mercados, saiu um decreto novo do governador hoje pela parte da manhã, determinando que os mercados podem recepcionar os seus clientes até às 20 horas e podem mantê-los dentro das lojas até às 21 horas, a fim de poder fazerem as compras, e posterior a isso também estarão fechados. Mas mais do que nunca a nossa vinda hoje
a Câmara de Vereadores, minha e da secretária Daniele, por um pedido do senhor prefeito, é sim, pedir a ajuda dos senhores e nos ajudar a fiscalizar, a orientar e a levar essa informação às suas bases, aos seus bairros, aonde que vocês transitam diariamente no seu povo, a fim de nos ajudar. Não é ajudar a prefeitura, e sim ajudar a cidade no combate desse vírus, que logo ali na frente, se não tiver um apoio maciço da população, um entendimento, a gente vai ver muitas mortes, uma questão de saúde pública, mas, acima de tudo, um fechamento drástico da economia caxiense, coisa também que o município, a prefeitura não quer. Nós queremos garantir as vidas através da saúde, mas também queremos garantir a vida da economia da cidade, que é totalmente empreendedora. Obrigado, presidente, pelo espaço, e a gente está aberto a perguntas, até mesmo em questões fiscalizatórias e o que pode ou não pode abrir. Muito obrigado. Primeiro, vereador. Peço a palavra. Então, para nós manter alguns critérios, o nome do vereador e a bancada, a gente vai anotando aqui, faz o questionamento, os secretários vão anotando e depois vão fazer as suas respostas. É isso. Por bancada, então, líder de bancada. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. Então. Peço a palavra, senhor presidente. Duas perguntas bem rapidinhas. Primeiramente, queria agradecer... Desculpa, vereadora Denise. Primeiramente, queria agradecer a vinda dos secretários aí para tirar as dúvidas. Agradecer ao prefeito que teve essa sensibilidade de enviá-los até aqui. Perguntas bem simples para o secretário ex. Me pediram, e eu acho que daqui a pouco o vereador Moleque também deve ter recebido esse pedido, questão das quadras, né? Se o senhor puder responder, esclarecer de vez, porque eu recebi, não sei o Moleque, mas eu recebi umas 50 mensagens de ontem para hoje, né, do futebol, enfim. E para a secretária, eu queria saber qual que é a posição da pasta da saúde em relação às escolas. Como mesmo a senhora falou, eu quero saber a posição do município de Caxias do Sul através da sua secretaria, né? Porque como mesmo a senhora falou, a gente tem o maior número de contaminações dentro do núcleo familiar. Em núcleo familiar a gente sabe que não são escolas, né? Então eu queria saber, que ficasse claro essa luta que a gente está tendo aí. Daqui a pouco eu entendo, e outros vereadores aqui entendem, outros discordam, que a escola é mais seguro do que a criança ficar rodando que nem chimarrão entre parentes, né? Então, se a senhora puder esclarecer, eu agradeço. Próximo vereador inscrito, vereador Cadore. Com a palavra. Gostaria de parabenizar a presença da secretária Daniele, do secretário João Ues, e que esse procedimento se repita, que é muito importante essa participação e esse envolvimento e essas informações. Eu defendo também, evidentemente, recebi muitas ligações em relação às quadras esportivas, sobre a volta a funcionar as escolas, enfim. Acho importantíssimo isso, e o secretário depois vai responder sobre isso, é uma pauta importante. Mas a pergunta é, a vacina, eu acho que o caminho principal é justamente lutarmos, tanto a prefeitura como o governo do estado, no sentido de termos mais vacinas para a nossa grande população. Próxima inscrita, a vereadora Denise, para a bancada do PT. Bom, primeiramente, então, também bom dia, secretário ex-secretária Daniele, né? Obrigada pela presença. E, bom, primeiro, né, dizer que assustou muito já a primeira fala, né, da secretária, quando fala em 100% da ocupação das taxas de UTI. Acho que isso é gravíssimo, né? Eu não lembro, né, de outros momentos, talvez, né, ainda mais nesse momento assim de onda crescente, a gente está com 100%, então isso preocupa bastante. E aí você falava sobre a tentativa de aumentar mais leitos, né? Mas qual é a limitação, tipo, qual é o máximo que a gente consegue, porque tem limite, né? A gente não pode dizer que vamos aumentar, mas uma hora profissionais de saúde, né? A gente tem o suficiente para aumentar quanto? Porque na live do governador ele falava da questão do pessoal, né? Que era uma limitação. E acho que é importante também dizer para a população que não basta ter leito de UTI, né? No estado do Rio Grande do Sul, a letalidade de pessoas que internam
está em torno de 32%. Isso quer dizer, cada 3 pessoas que internam, uma vai a óbito. E na UTI, a taxa de letalidade no Rio Grande do Sul aumentou para 59%. Isso quer dizer que tu tem mais chance, quando tu entra na UTI, tem mais chance de vir a óbito do que realmente sobreviver. Então, as pessoas se iludem, vai ter leito de hospital, né? Meu familiar vai sobreviver. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, não é só leito de UTI ou leito hospitalar que resolve a vida, né? Além disso, eu gostaria também de questionar a secretária sobre a questão da vacinação, né? Qual é a previsão de vacinação, o cronograma, quantas pessoas a gente consegue vacinar até metade do ano. E, além disso, a nossa indicação do vacinômetro, né, que a gente gostaria que houvesse maior transparência. A gente não teve resposta da nossa indicação. A gente gostaria que tivesse mais transparência, assim como há em outras cidades, como Aracaju, João Pessoa, ou aqui Maringá, Joinville, que tem já a lista das pessoas vacinadas pública, a data de vacinação e que grupo pertence. Não precisa o restante das informações que a gente colocou aqui, mas essas informações eu não vejo por quê. Porque já no Brasil afora, muitas prefeituras tornam público e evitaria aquelas denúncias que a gente recebe, né, de que fulano foi vacinado, por que foi vacinado. Então, ali já teria, inclusive, né, a que grupo pertence, por que foi vacinado e que data foi vacinado. Então, era isso. Obrigada. Vereador Renato Oliveira, bancada PCdoB. Primeiro, agradecer a presença dos secretários municipais aqui na casa, secretária Daniela, secretário João. Agora, poucos dias atrás, secretária, nós tivemos representante de Caxias, em Porto Alegre, né, conversando com o governador, e tivemos também, poucos dias atrás, representantes aqui em Brasília, e da prefeitura, enfim. Para nós sabermos, esse contato foi direto ao governador pedindo mais vacina para Caxias? Ou tem ofício, tem documento que foi mandado? Porque nos facilita não fazer pedido de informação, para saber se foi entregado ofício ao governador, se foi entregado ofício ao presidente da República, pedindo mais vacina para Caxias. Porque nós, nessa situação, está muito... tem vacina, não tem vacina? Quando vai chegar as vacinas? Porque esses dados que a senhora diz hoje aqui na casa, que os leitos estão superlotados, nos assusta bastante. Eu sei que o secretário João Ex também sabe da situação que está... nós, sábado à tarde, pode jogar futebol, não pode, o que pode? Então, assim, quero dizer que nós estamos acostumados a mandar um WhatsApp para ele e não demora 3 minutos no máximo, está vindo as respostas disso, isso eu sei, isso está aqui, faz. Então, assim, secretário, mais agradecer os 2 secretários por ter vindo aqui à casa, a mesa diretora por ter convidados, porque para nós é importante, né, esses esclarecimentos. Agora, nos dados que nós tínhamos medos, porque nós estamos, hoje mesmo aqui na casa, foi feito 2 votos de pesar de pessoas que faleceram, eu tenho pessoas da família em casa. Então, assim, esses dados da senhora, para nós, é o que a gente está sentindo na prática. Peço a palavra, senhor presidente. É o que a gente está sentindo na prática. Então, infelizmente, esses dados aí nos assustam bastante, porque cada dia a gente vendo conhecidos chegando a óbito, né? Então, assim, nós queremos saber a questão da vacina, se tem essa possibilidade, qual é a previsão mesmo, qual é os dados. Já tem retorno do governo federal, tem retorno do governo estadual, tem o decreto que pode ser feito, pode ser contratado pelo governo estadual. O prefeito tem se manifestado, pode comprar vacina, vai comprar vacina, não vai? Vereador Sandro, bancada Patriota, com a palavra. Bom, eu queria fazer um agradecimento à secretária Daniela, ao secretário João, por ter vindo aqui fazer essa explanação tão importante. Agradeço também diretamente ao prefeito Adiló. Isso é muito importante, né, para que a gente possa fazer nossas perguntas, ter nossos esclarecimentos e, como vocês mesmos colocaram, que a gente possa levar para nossas comunidades, né, essas respostas tão importantes. Eu tenho aqui umas colocaçõezinhas bem simples. Eu tenho um proprietário de restaurante, amigo meu, que perguntou o seguinte para mim: se depois das 8 ele pode entregar alimentos, ou se ele não pode, tá? Você tem que fechar, fechado e acabou, né?
Uma pergunta para a secretária, e isso é uma curiosidade, que eu acho que a população de Caxias tem que saber. Tá? A senhora falou em 100% das UTIs praticamente lotadas, né? A minha pergunta é o seguinte, todos esses pacientes são de Caxias do Sul? Essa é a pergunta, porque quando a gente enquadra um município na bandeira preta, é porque o município está em bandeira preta. Não se poderia enquadrar um município em bandeira preta quando que os pacientes que estão ocupando as nossas UTI não são de Caxias do Sul. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta, temos que encontrar uma forma, porque é muito fácil dizer Caxias está na bandeira preta, quando, na realidade, 50% dos leitos de UTI estão sendo ocupados por cidades vizinhas. Né? Isso tem que ser levado em conta, né? Então, na realidade, era essa minhas perguntas. Obrigado. Vereador Zé D'Ambrosio, bancada PSB, com a palavra. Bom dia, secretária. Bom dia, secretário. Eu podia aqui falar da falta de médicos que nós estamos tendo lá na Zona Norte, mas eu acho que o momento é realmente a questão da vacina. A procura, as fotos ontem que a gente recebeu da procura da UPA, das duas UPAs, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que as pessoas estão preocupadas, começaram a se preocupar. Viram que o vizinho, o mecânico, alguém da família está com Covid. E o lado ruim é que as filas, por exemplo, hoje de manhã no CES, não tinha ninguém controlando, muita gente em aglomeração no CES, procurando remédio. A minha pergunta é bem objetiva. O prefeito Adiló tem autonomia para comprar vacina? E a segunda pergunta, no critério, todo mundo fala em volta das aulas. No critério, os professores são os 20º para ser vacinados. Quem determina o critério da vacinação? É o município, é o Estado, é a União, quem? Pode os professores ser vacinados daqui a pouco, antes dos presidiários, antes de... Essa é a minha pergunta. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que o João tem lutado muito, a secretária também, e conto com a minha colaboração também, de que as pessoas se cuidem, porque o vírus está aí. Obrigado. Vereador Bressan, bancada PTB. Peço a palavra também, presidente. Bom dia, secretário João Wes. Bom dia, secretária Daniela. Desejo as boas-vindas à casa. Acho que é dessa forma que a gente, a cada dia, consegue fazer política da melhor forma, com diálogo, e que vocês não desistam de vir até a nossa casa aqui, que é a casa onde o povo está toda hora nos cobrando e nos depositando as esperanças que a gente possa transmitir da melhor forma possível o que está acontecendo na saúde de Caxias do Sul. Então, para a secretária, antes, a secretária Daniela, gostaria de saber quando chegará a nova leva de vacinas, né? A quantidade, e pedir encarecidamente, se pudesse, nesse plano da próxima leva de vacinas, os professores. Então, assim, na próxima, por favor, os professores, é meu pedido pessoal, é meu pedido que a gente aqui discute tanto dentro da casa, e a importância, como o vereador Marcon colocou, da volta às aulas, porque nós sabemos que as crianças não estão em lugares seguros. Então, por favor, a volta às aulas é o que eu mais defendo e mais peço aqui dentro da casa, e gostaria que a nossa secretária se sensibilizasse com essa nova demanda que viesse para os professores. Para o secretário João Wes, então, secretário, como eu já estive por 7, 8 meses como diretor lá na Secretaria da SMU, no governo passado, a gente sabe das dificuldades encontradas na fiscalização. E fico feliz pela sua fala, quando o senhor disse que agora vai engajar mais fiscais. Então, eu gostaria de fazer aqui, seria não uma pergunta, mas um pedido, que tenha mais telefones para a gente poder fazer as denúncias. Infelizmente, ligam para a brigada diz que não pode ir. Ligam para a guarda não pode ir. Liga para não sei quem, não pode ir. A Secretaria do Urbanismo faz o possível e o impossível, e tem um celular, eu sei, infelizmente, então disponibilizem mais, por favor. E quanto, só para concluir, senhor presidente, que foi uma pergunta que faltou do pessoal,
Quanto posterior às 20 horas, sobre a teleentrega, para ficar claro. Então, posterior às 20 horas, se pode o pessoal trabalhar com a teleentrega. Tá bom? Obrigado, secretário. Peço a palavra, presidente. Vereador Ricardo Daneluz, bancada PDT. Meus cumprimentos ao secretário João Wes e à secretária Daniele e o nosso agradecimento por estarem aqui de forma transparente e podem estender aí a equipe do prefeito Odiló. Gostaria de começar falando que a questão que a secretária coloca da conscientização das pessoas, de fato, isso é uma realidade. O secretário João sabe que se a população não se conscientizar, você vai ter que colocar um fiscal em cada rua e talvez não dê tempo. Cada uma festa clandestina que a secretaria pega, devem ter outras 50 ou 60 acontecendo. Então, isso é uma realidade. Gostaria de já partir por uma pergunta para a secretária da Saúde, de quantos dias demora o resultado de um teste na rede SUS. A senhora fala que várias pessoas estão indo, a procura está maior, e pelo que falam por aí, em torno de 10 a 12 dias, imagina uma pessoa que faz um teste e volta para a sua vida normal, quando ela receber o teste, ou ela vai para a UTI, ou ela já estaria na hora de sair do isolamento, em tese, falando aqui de uma forma leiga e pelo que se ouve falar. Então, gostaria de fazer uma confirmação quanto a isso. E também, devido à questão das bandeiras, que eu tenho criticado muito o governo do Estado com questão a isso, a cada anúncio de bandeira se fazem vários questionamentos e uma grande confusão na sociedade, justamente porque aqueles quadrinhos que o governo do Estado fez não são cumpridos, né? A cada novo decreto, a cada nova bandeira, se muda tudo e as pessoas fazem uma grande confusão. Por exemplo, quadras esportivas, questão das escolas, acrescento aí a questão dos torneios de laço, e ainda sábado e domingo de dia até às 20 horas, pode ter formatura, aniversário até 70 pessoas. Então, são algumas questões que eu gostaria de ter um esclarecimento quanto a isso. E, demais, parabenizo o trabalho de vocês e tenho certeza que estão fazendo o melhor que podem. Obrigado, senhor presidente. Vereador Valim, bancada PSD. Muito bom dia, secretária Daniele, secretário João Wes. Parabenizo pela atitude nobre de você estar aqui presente e passando essas informações de grande valia para a nossa sociedade caxiense. Devo praticar a leitura aqui para não cometer nenhuma injustiça. Gostaria de relatar os problemas que estão ocorrendo em Caxias do Sul. Já denunciei na tribuna e fiz a indicação ao secretário de Trânsito. Semana passada, contatei a secretaria e solicitei informações se estão fiscalizando o cumprimento do decreto estadual, que traz um dos seus artigos o dever do transporte coletivo em disponibilizar álcool gel na entrada e saída dos ônibus. Para o meu espanto, fiquei sabendo que a minha indicação está na mesa do secretário em análise. Até o momento, não atende minhas ligações, nem mensagem, nem da minha assessoria. Mostra já aí uma das irresponsabilidades do secretário. Parabenizo a secretária que vem aqui, pediu nosso apoio, trazia essa importância e valia de 100% dos leitos lotados em Caxias do Sul. Mas não adianta nós cobrar de um lado e do outro, a parte do setor executivo, nós não fazer a nossa parte. Então, secretário, o que eu quero? Me ajude a entrar em contato com o secretário. E que outro ponto importante, que seja cumprido o decreto, está aqui, ó, indicação 46/2021, faz mais de 30 dias que foi feita e vai ficar até quando? Até passar a pandemia para dar resultado, retorno à população caxiense, ressaltando que o meu telefone eu atendo 24 horas, sábado, domingo, não importa. Só para complementar, presidente, e a minha assessoria. E quem paga o salário do secretário de trânsito é a população caxiense. Tem que dar retorno e urgente, e faça ser cumprido. Por que que os pequenos têm que pagar o pato, como se diz no popular, bem simples? E por que os grandes? Porque é monopólio, não pode cumprir com seus deveres e obrigações. Está aqui a foto da secretária, por gentileza, se puder dar uma olhada, secretária, por gentileza. Isso aqui eu recebi do professor Ricardo, que está nas redes sociais, aí, ó, lotado o ônibus da Visate de manhã. E aonde que está a nossa parte como fiscalizador, que é o Executivo de Caxias do Sul? Agradeço pela sua atenção. Vereador Felipe, bancada MDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, primeiramente fazer uma saudação especial aos dois secretários que aqui estão e reforçar a importância desse contato do Poder Executivo com a Câmara e principalmente com a sociedade. Eu tenho duas intervenções bem breves, secretária. Primeiro, quero saber quantos testes são feitos hoje em dia pela Secretaria e se existe alguma situação envolvendo a possibilidade de uma testagem maior na cidade,
se isso está previsto, até porque é uma das formas de prevenção com relação ao coronavírus, e eu venho batendo nisso desde o ano passado, já com o prefeito Cassina, da importância da testagem da população. Outra situação, eu tenho certeza que a dificuldade da vinda de vacinas vai chegar num ponto daqui a pouco, em virtude de toda essa dificuldade que está se passando, do município ter que comprar diretamente essa vacina aí. Né? E eu tenho certeza que, se isso for necessário, como está acontecendo com a Assembleia hoje, que se envie um projeto para essa casa, eu acho que nós não teremos dificuldade nenhuma de aprovar, né, a autorização para o município comprar vacinas para vacinar a nossa população. E a gente aguarda, inclusive, a próxima rodada de vacinas, porque tem profissionais da área da saúde que estão hoje atendendo recuperados de Covid, que necessitam da atuação desses profissionais, como é o caso dos professores de educação física e até os nutricionistas, que não estavam incluídos até o momento e são de extrema importância, são classificados como profissionais de saúde, inclusive pelo governo federal, e foram convocados no início, né, da pandemia para atuar nacionalmente. Então, as minhas questões basicamente são essas. Muito obrigado pela presença de vocês. Vereador Bortola, bancada do PP, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, para agradecer e parabenizar os secretários municipais que aqui estão, nos prestando esclarecimentos e transmitindo ao vivo na TV Câmara todos os esclarecimentos necessários, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que divulgar na imprensa hoje de tarde. Eu sei que os senhores tiveram reunião do gabinete de crise agora pela manhã e não tiveram ainda tempo hábil para isso, mas acredito que de tarde vai ser sanado diversas dúvidas que a população caxiense tem. Da mesma forma que o vereador Bressan, eu pude estar durante 4 anos na Secretaria do Urbanismo e o ano passado eu pude estar na Secretaria de Segurança Pública, e entendo bem o trabalho que está sendo realizado. É complexo, falta efetivo, não só dos fiscais municipais, mas nos órgãos de segurança pública. É uma correria danada, né, vereador Bressan? Então, queria aqui deixar meu registro e meu apoio e os meus parabéns à Secretaria do Urbanismo, juntamente com os órgãos de segurança, que está diuturnamente lutando em prol e combatendo, na realidade, né, festas clandestinas, dentre outras situações, e fazendo se cumprir o decreto. Gostando ou não gostando do decreto, cabe à Secretaria do Urbanismo, né, juntamente com os órgãos de segurança, a cumprir isso. Não tenho uma pergunta, mas sim só para parabenizar a atitude dos 2 secretários de estarem presentes, e principalmente do secretário João Wes, que trabalha diuturnamente aí em prol de se cessar essa pandemia de uma vez por todas. Obrigado. Vereador Fiuza, bancada Republicanos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Agradecer a presença do secretário João Wes, do Urbanismo, secretária Daniele, da Secretaria da Saúde. Uma pergunta para a senhora secretária a respeito da dificuldade, infelizmente, por conta da pandemia, e muito antes também da pandemia, das situações, às vezes, de vagas para cirurgias eletivas, né? Qual é o procedimento que a Secretaria está tomando, um planejamento, para que nós venhamos poder diminuir essa demanda, que nós sabemos que ela é muito extensa, muito grande, até ponto de que, infelizmente, existem casos de pessoas com graves situações que precisam de uma cirurgia, às vezes não conseguem encontrar a solução de um leito, para que este problema clínico não venha se estender e ficar cada vez pior. Seria essa uma das minhas perguntas. E ao secretário, a situação infeliz que, infelizmente, a Secretaria enfrenta é que a falta, infelizmente, de cultura de muitas pessoas da nossa sociedade não estar se cuidando, e a ponto de que, às vezes, temos que usar a estrutura para fazer o trabalho de fiscalização. Bom seria que não precisasse, mas muito obrigado, era isso, senhor presidente. Para responder às perguntas, se achar necessário, pode usar a tribuna, para nós é indiferente. Vereador secretário João Wes, da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Respondendo às questões pontuais
Quadras de esportes, vereador Marcon. O vereador Rafael Bueno também me mandou, que está em sessão remota, a mesma pergunta pelo WhatsApp. Quadras de esportes poderão ter seu funcionamento somente para treinamentos funcionais acompanhados por profissionais de educação física inscritos no CREF. Somente para isso. Jogos normais em quadras esportivas não está permitido, somente treinamento funcional acompanhados de profissionais de educação física. Escolinhas de futebol infantil, que também, grande parte, são em quadras esportivas, também para treinamentos, não para recreação. O questionamento sobre as escolas, provavelmente a secretária Daniele, vereador Marcon também vai responder, mas o prefeito deixou muito bem claro que acata de forma determinada e 100% a determinação do governo do Estado no que diz respeito à congestão e, automaticamente, as escolas dos pequeninhos, as creches, as escolas infantis e o primeiro e segundo ano estão garantidos. Os demais, assim que o governador entender e flexibilizar, a gente irá acatar juntamente com a determinação do Estado. Não seremos mais restritivos em momento algum nesta semana no que diz respeito às escolas infantis que voltaram a seus funcionamentos e o primeiro e segundo ano de forma de 50% nas escolas normais. Aquilo que o senhor colocou, que a criança em casa é que nem cuia de chimarrão, a gente concorda. Criança na escola, ela está bem cuidada. A gente está em forma quase que diária, fiscalizando diversas escolas particulares, municipais, públicas e particulares, e estão sendo seguidos todos os quesitos. Elas estão muito bem cuidadas, então ali onde que elas têm que ficar. E prova disso que a gente não tem grande número, a secretária da Saúde até pode mencionar isso, de crianças infectadas. A questão de teleentrega solicitada pelo vereador Bressan e vereador Fantinel. Após as 20 horas, pode ocorrer a teleentrega e a telebusca da alimentação, somente isto. Né? O salão não pode estar cheio. Então, às 20 horas, o salão do restaurante, do estabelecimento, eles têm que estar já sem ninguém, claro, com alguns minutinhos de tolerância. Né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas chegam, acabam se alimentando, questão de 5, 10 minutos não é o problema. A partir de 8h15, sim, fiscalização 100%. Os telefones para fiscalização, vereador Bressan, a gente tem um hoje, que é de 24 horas do seu funcionamento, seria o meu telefone funcional, o qual eu disponibilizei para essa finalidade. Eu acabo usando o meu telefone particular sempre, os senhores têm o meu telefone particular, automaticamente sempre me contato por esse. Vamos trabalhar a possibilidade de aumento. Durante o dia a gente tem o Alô Caxias também, que funciona. A gente recebe a média de 50 denúncias por hora. É humanamente impossível fiscalizar tudo. Lembrando que todas as fiscalizações que estão se juntando, todas têm atribuições normais dentro das suas secretarias. Secretaria do Urbanismo é liberação de alvarás, habites e qualquer outro tipo de fiscalização. E mais a questão do Covid. Então, humanamente impossível, a gente poderia ter, como bem dito, acho que foi pelo vereador Daneluz, 1000 fiscais que a gente não daria conta até a população não se conscientizar. A gente sabe que grande parte já se conscientizou, mas aquele mínimo acaba prejudicando toda a coletividade. Eventos sociais, vereador Daneluz, todos cancelados. Casamentos, formaturas, qualquer outro tipo de evento do gênero, cancelados. Atividades de pré-vestibular, né? Falando um pouquinho de educação, pré-vestibular, faculdades, ensino médio, escolas de dança, qualquer outro tipo de escola, cancelado suas atividades nesse momento. Somente os pequeninhos das creches, escolas infantis e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. O restante tudo fechado, conforme determinação do Estado. Mais uma vez, me colocar à disposição, através do meu celular particular, que os senhores têm, né, para questionamentos, dúvidas, denúncias, a gente está à disposição, 24 horas por dia, a gente dá uma descansadinha um pouquinho durante a noite, mas a gente está à disposição, as equipes estão na rua. Desde a primeira ação realizada em 19 de março de 2020, eu acompanhei todas as fiscalizações noturnas, né? O vereador Bressan, que estava na secretaria, acompanhou também, em grande parte. O vereador Bortola, que era diretor da Segurança Pública, também.
e a gente trabalha o dia inteiro na secretaria, à noite vai para a fiscalização junto para ver com os próprios olhos aquilo que acontece. Tem situações, senhores, que a gente teria que levar ônibus de pessoas presas, que não respeitam. Como que tem locais que sim respeitam muito e acabam pagando para aqueles que não respeitam. Então, mais do que nunca, reforçando, a gente precisa, mais do que nunca, ajuda da população e dos senhores em suas bases, a fim de nos ajudar nessa prevenção e não fique em casa. Saia somente o necessário, não aglomere. Se vocês têm conhecidos e têm conhecidos menores, jovens, que não saiam, que não se aglomerem em locais, né, em loteamentos clandestinos, a fim de evitar que essas pessoas levem para dentro das suas casas o vírus. A gente está com um número de idosos já não imunes, mas já vacinados, mas sim a gente precisa mais do que nunca o apoio que o jovem, muitas vezes a gente encontra cabeças brancas também em festas clandestinas, mas que essas pessoas fiquem em casa. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição através do telefone particular. Muito obrigado. Secretária Daniele, com a palavra. Obrigada, João. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível aqui nas respostas, até porque vocês devem ter percebido que eu não consegui largar o celular. Eu preciso voltar o mais rápido possível lá para a secretaria para despachar uma série de documentos e solicitações que a gente está fazendo para o Estado, aí na tentativa de viabilizar o mais rápido possível essa ampliação de leitos ou essa ampliação de estrutura. Mas já respondo essa, que foi uma das perguntas da vereadora Denise, da nossa capacidade de resposta. Ela tem limite. Eu não posso lhe afirmar agora, vereadora, o quanto é esse limite. Mas o limite ele é físico, de estrutura física, de áreas disponíveis nos hospitais e também, e principalmente, é de mão de obra. A gente, numa previsibilidade inicial, a gente tem uma capacidade de ampliar em torno de 15 leitos de UTI SUS, e os convênios também já estão trabalhando com algumas ampliações. Mas a gente volta sempre ao ponto inicial, que o importante é as pessoas não se infectarem para não precisarem aí ocupar os nossos leitos de UTI. Com relação à abertura das escolas, como disse o secretário João, a posição da Prefeitura e a posição dessa Secretaria de Saúde é essa: ambientes controlados, como são as escolas, eles podem sim permanecer abertos, tá? Desde que seguidos os protocolos de segurança, e o que a gente tem observado nas fiscalizações e nos processos que aprovamos é de que sim, as escolas que já estão abertas estão seguindo rigorosamente o plano de contingência que foi apresentado. O problema são os locais onde nós não temos controle, como bem o secretário João comentou. Com relação às vacinas, muitas dúvidas sobre vacinas. Nós seguimos o regramento de aplicação de vacinas dos grupos prioritários que foram determinados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. O município não tem a autonomia, não tem a prerrogativa de alterar a ordem de vacinação. Mas é nosso pleito, é nossa demanda também, de que algumas alterações nessa priorização de vacinas sejam feitas, incluindo aí principalmente professores, entendendo de que a volta às aulas é muito importante. Com relação à quantidade de vacinas, a informação que eu recebi na sexta-feira à noite do Ministério da Saúde dá conta de que, até 31 de março, o Ministério vai distribuir 35 milhões de doses. Até 31 de abril, são mais 43 milhões de doses. Então, a nossa previsão inicial de que conseguiremos vacinar os grupos de risco até o final do primeiro semestre, ela se mantém. Para esta semana, como eu já disse, a gente deve receber algumas doses, não um quantitativo alto ainda, mas, se possível, a gente já vai dar seguimento na imunização dos idosos, aí agora a gente passa para a faixa dos idosos de 75 a 79 anos, e continuamos a vacinação dos profissionais de saúde. A gente ainda falta imunizar cerca de 30% dos profissionais de saúde do município, esses que atendem de forma autônoma, esses profissionais que atuam em outras instituições que não aquelas que já foram
foram vacinadas. É o caso dos professores de educação física, de nutricionistas, e aí de uma série de outros profissionais que não conseguiram ser vacinados. Deixa eu ver o que mais tinha aqui de vacina. Com relação à transparência, vereadora Denise, eu ainda não recebi no meu gabinete da saúde, pode ser que esteja lá e eu não tenha conseguido ver ainda, porque ontem e hoje realmente foram dias bastante caóticos para a gente, mas a gente vai responder e vai sim dar toda a atenção, e dentro da nossa possibilidade e da previsibilidade legal, nós vamos atender as recomendações. Eu ainda não recebi, a gente teve informação por parte da imprensa, né, respondemos de uma forma global, mas eu ainda não tenho esse pedido de indicação, iremos dar toda a atenção para ele, assim como eu tenho pelo menos 3 pedidos lá, acho que um é do vereador, que a gente precisa responder, mas realmente a gente não está conseguindo aí esse tempo, infelizmente, para mandar essas respostas para vocês, tá bom, pessoal? Possibilidade de aumento de leito, eu já falei. Com relação ainda à ampliação do número de leitos ofertados, a gente pode acionar tanto o Estado quanto a União para transferência de pacientes de Caxias para outras cidades ou até para outros estados. Nós ainda não chegamos nessa fase crítica, mas, assim como vieram pacientes de Manaus, Brasil afora, inclusive para Porto Alegre, a gente pode acionar aí outros planos de contingência, tá, com relação a esses pacientes. O vereador também perguntou a respeito de quantos pacientes são de fora que ocupam as nossas UTIs. Caxias do Sul é referência para 49 municípios. Isso faz parte da pactuação do SUS. O SUS ele se organiza de forma regionalizada. Eu não tenho aqui essa informação concreta, mas no município de Caxias, em torno de 20% a 25% dos pacientes internados pelo SUS, seja Covid ou seja não Covid, eles são oriundos de outros municípios. E isso é uma previsibilidade, isso faz parte do sistema público de saúde. Nós não temos como não prestar esse atendimento, porque Caxias é referência para toda a Serra Gaúcha, para esses 49 municípios. Com relação à possibilidade de compra de vacinas por parte do Executivo Municipal, não há essa previsibilidade legal no momento, e mesmo que houvesse, não tem vacina disponível no mercado. Então, isso, neste momento, agora, pode ser que daqui a 2, 3 meses, essa situação mude e as indústrias farmacêuticas deem conta de fabricar mais doses, aí essa possibilidade poderá, sim, ser considerada. Nesse momento, ela não pode ser considerada por uma questão legal e por uma questão de absoluta falta de vacina para fornecer. Então, seria aí algo que não vai ter resultado nenhum. A gente não precisa solicitar vacinas para o Ministério da Saúde ou para o Estado. O Ministério da Saúde trabalha com uma base de dados que ela é do SUS e ela é do IBGE. Então, eles sabem quantas vacinas precisam ser enviadas para o nosso município. A gente não solicita. Eles fazem uma distribuição proporcional entre os estados e os estados fazem, por sua vez, uma distribuição proporcional aos municípios. Se a gente for observar, Caxias é a 2ª cidade do estado que mais recebe vacinas, porque a gente tem uma estrutura de saúde muito grande, a gente tem uma população idosa da mesma forma, bastante volumosa, né? O município aqui é um município longevo, então, proporcionalmente, Caxias ela tem recebido bastante vacinas e isso não parte da nossa solicitação. Tudo isso é calculado, o Ministério calcula e a Secretaria de Estado calculam com base na nossa população. Deixa eu ver o que mais. A compra de vacina eu já falei. A determinação do critério de ordenamento de vacinas também eu já falei. Tempo de resultado dos testes de Covid que são realizados pelo SUS. A gente tem 2 modalidades. Uma parte dos exames são enviados para o LACEN, que é o Laboratório do Estado, e aí a demora é de em torno de 10 dias para vir o resultado. E um outro quantitativo de testes nós encaminhamos para a Universidade de Caxias do Sul, que é um convênio que firmamos ali com a universidade para a realização desses testes. Aí demora em torno de 4 a 5 dias. Mas os pacientes, quando têm coletados os seus exames de PCR,
que é o exame que a gente trabalha para detecção de vírus, se ele tem sintomas gripais ou se ele teve contato direto com pessoas que tiveram Covid confirmado, eles são rigorosamente orientados a ficarem isolados. Então, independente do tempo do resultado de teste, que a gente entende essa ansiedade por ter o resultado, mas a equipe de saúde orienta o isolamento, que a gente sabe que muitas vezes não é cumprido. Ok? O município adquiriu um quantitativo de testes de antígeno, que é um outro teste rápido, mas não é um quantitativo grande. Nós já estamos aí com um pedido novo de testes que devem chegar agora ao longo do mês de março, início do mês de abril. Então, a gente reforça e utiliza esses testes principalmente nos serviços de urgência do município, para poder triar se o paciente tem Covid, ele vai para uma enfermaria Covid ou ele vai para uma UTI Covid, e se ele não tem Covid, ele é direcionado para outros setores. Com relação à testagem, foi cirurgias eletivas quando serão retomadas, vereador, tão logo seja possível. É de total interesse nosso de que isso possa ser retomado o quanto antes. Inclusive, estão previstos alguns mutirões de cirurgias eletivas para acontecerem esse ano, mas nada disso vai poder ser possível se a gente continuar aí com essa ocupação altíssima de pacientes Covid. Mas, sim, nós estamos muito preocupados também com essa situação, porque justamente os hospitais já se encontravam lotados por pacientes não Covid, em função desse agravamento que acabou acontecendo, por todo esse movimento das pessoas acabarem ficando em casa, não buscando serviços de saúde ao longo dessa pandemia. Então, os hospitais já vinham aí numa situação de lotação. E aí a gente começou, nos últimos 7 dias, para ser mais exata, a percepção dessa curva ascendente de contaminação e de complicação dos pacientes. Então, foi muito rápido. Vocês podem estar se perguntando, ninguém me perguntou isso diretamente, mas a secretaria não demorou para tomar atitude. Nós fomos pegos de surpresa, e não só a Secretaria Municipal, mas a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde também. Inclusive, ontem, o Ministério nos convocou para uma reunião online, nós participamos, porque nos outros picos de pandemia, costumavam demorar de 15 a 20 dias para a gente atingir a ocupação total de leitos. Outra pergunta que fizeram, se a gente já tinha chegado no 100%, sim, nós já chegamos em outros momentos, mas demorava de 15 a 20 dias para chegar nessa ocupação máxima. E dessa vez demoraram 7 dias. O que provavelmente indica que a gente tem uma nova variante circulando por aqui. Ou também a gente tem observado pacientes mais jovens infectados. Pacientes que estão complicando, que antes eram acima de 80 anos, agora eles estão na faixa ali dos acima de 50 anos. Então, é um paciente bem mais jovem que está complicando e indo para a UTI. Então, é uma mudança de comportamento, que ela foi brusca, que ela foi rápida, que ela requereu medidas imediatas, e como eu disse para vocês, desde quarta-feira, porque esse aumento começou no sábado, na sexta para o sábado. Então, na quarta-feira, a gente já disparou uma série de contingências, assim como o Estado também fez essa reclassificação de bandeiras e fez todo esse movimento, aí até mesmo de abertura de novos leitos, acho que todos temos acompanhado. Mas houve aí, efetivamente, um comportamento diferente do vírus. Né? Como desde o início da pandemia, a gente brinca que o Covid ele é um vírus bastante instável, digamos assim. Ele age de formas diferentes, em organismos diferentes, não há um padrão. E isso muda muito rápido e nos preocupa muito, e por isso a gente precisa estar sempre atento e estar sempre pronto aí para dar uma resposta. E, de novo, me perdoem a redundância, mas é só o que eu tenho falado ultimamente. A gente só vai conseguir vencer isso se a gente tiver conscientização. Até porque, de novo, a vacina, sim, ela vai ajudar e muito, mas nenhuma vacina tem um poder de imunização de 100%.
Então, precisamos aí realmente desse reforço, como bem já foi dito, por parte de todos nós, né, todos que temos aí essa possibilidade de divulgar, de reforçar com os nossos núcleos, com as nossas famílias, com as nossas comunidades, a importância de seguir aí essas recomendações de controle e de redução de contato, de aglomeração, uso da máscara, álcool gel, tudo aquilo que a gente já está aí bastante entendedor. Tá bom? Secretário João, 1 minuto, teria deixado uma resposta. Obrigado, presidente. Só para responder a questão do vereador Valim, né, não é uma área que nos compete, nem a Secretaria do Urbanismo, nem a Secretaria da Saúde. Eu faço uma solicitação ao líder do governo e ao vice-líder que busque junto ao secretário de trânsito a resposta e possa passar para o vereador, até mesmo para a gente não sair daqui sem responder todos os questionamentos. Desculpa não poder lhe dar a resposta, mas não é da nossa pasta, a gente, enfim, acaba não tendo conhecimento de tudo aquilo que chega na prefeitura das mais diversas pastas, que são em torno de 25, mas aí o líder do governo e o vice-líder puderem nos auxiliar nesse quesito e lhe dar o retorno, a gente agradece e solicita. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agradecemos a presença do secretário do Urbanismo, João Luiz, da secretária Daniele. Esta casa está sempre aberta para poder dar, no mínimo, os esclarecimentos no momento muito delicado na nossa cidade. Suspendemos bem rapidamente por alguns instantes para a despedida, mas logo retornaremos.